paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Nesse vídeo eu gostaria de tratar a respeito da Epístola de Tiago, epístola a qual escreveu São Tiago, epístola essa que está inserida teologicamente entre as epístolas gerais. O que são as epístolas gerais? As epístolas gerais são epístolas que não são destinadas a uma igreja específica ou uma pessoa específica, mas sim no sentido de atingir todo o corpo de Cristo, quer onde ele esteja. Por exemplo, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo geralmente era destinada a uma igreja, como as epístolas enviadas aos irmãos de Roma, de Corinto, da Galácia, de Éfeso, ou então destinado a pessoas diretamente, como a carta de Filemão, por exemplo. Mas as epístolas gerais elas não têm um destinatário único, mas sim mais abrangente. Não que as cartas enviadas por Paulo a uma igreja específica, a uma pessoa específica, não sirva para nós, para a igreja de hoje, de forma geral. Porém, ela tinha mais esse olhar específico à situação da igreja local ou à pessoa que ela tinha sido destinada. Né? Claro que o Senhor Deus sempre se aproveita das cartas do apóstolo Paulo para falar verdades universais para a igreja de todas as épocas. Então, tecnicamente falando, epístolas e cartas são a mesma coisa, só apenas uma etimologia diferente, porém tem o mesmo significado. As epístolas gerais compreendem as epístolas de Hebreus, a própria epístola de Tiago, a epístola de 1ª e 2ª Pedro, as epístolas de 1º, 2º e 3º João e a epístola de Judas. Agora, falando especificamente da epístola que Tiago escreveu, eu gostaria, antes de tudo, falar a respeito do autor, de quem foi o escritor, quem foi o autor da epístola de Tiago. A epístola essa que leva o próprio nome do autor, Tiago, e esse Tiago não é o Tiago dos evangelhos, não é o Tiago discípulo de Jesus, irmão de João, mas sim o Tiago, irmão do próprio Jesus, irmão do próprio Mestre. Sim, Jesus Cristo tinha irmãos e irmãs, e isso pode ser visto no livro de Mateus, capítulo 13, do 55 ao 56. Lá diz inclusive os nomes dos irmãos de Jesus. São eles José, Simão, Judas, Tiago e duas irmãs que a Bíblia não menciona o nome, mas sim, então Jesus tinha irmãos, e aqui já cai por terra aquela alegação que diz que Maria continuou virgem mesmo após ali ter Jesus. Pelo que a Bíblia demonstra, Maria era virgem até a concepção do Mestre, até Jesus Cristo vir ao mundo. Depois disso, Jesus Cristo teve outros irmãos, porque ela continuou a sua vida matrimonial, conjugal com seu esposo José e teve filhos e filhas. Nos vem a primeira pergunta: o que, afinal de contas, é a epístola escrita por Tiago à igreja? A epístola que escreveu São Tiago à igreja é uma epístola que fala a respeito das questões práticas da igreja, questões do dia a dia, do cotidiano, questões vivas. Ele não trata muito de questões teóricas, por mais que, claro, ele é profundo, por mais que ele demonstre um grande conhecimento, porém, ele não trata de questões tão amplas, mas ele vai falar de questões práticas ali da igreja a qual ele fazia parte e das igrejas às quais chegariam a carta por ele escrita. Tiago era uma pessoa muito importante e respeitada. Era irmão de Cristo, mas não apenas por isso. Ele demonstrava, através da sua vida prática, o verdadeiro serviço cristão, a verdadeira forma de agir de um cristão, ao ponto que ele chega à liderança da igreja em Jerusalém. A igreja essa que a princípio era liderada por Pedro, depois, naturalmente, Tiago assume essa posição. E foi ele que, presidindo a assembleia, o concílio ali de Jerusalém, recebeu Paulo e ratificou o ministério de Paulo, concordando ali com a entrada de Paulo no seio da igreja e recomendando Paulo para ir pregar aos gentios, não se esquecendo dos pobres. Então é uma pessoa muito importante na história da igreja, no cristianismo. E neste momento ele era o pastor de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. E do que a epístola trata especificamente? Ela trata do velho problema da origem do pecado, da onde se inicia o pecado. E ele conclui que a origem do pecado está dentro de nós, que a nossa natureza é uma natureza caída, que precisamos sempre olhar para Cristo e sempre olhar para nós também e percebemos aonde estamos errando, o que estamos fazendo que desagrada a Deus e como melhorar nossos hábitos cotidianos para melhor servir a Cristo, para ser um cristão autêntico. Ele fala a respeito das tentações e que ninguém, ao ser tentado, pode dizer que por Deus é tentado, mas antes reconhecer que a tentação vem da nossa própria concupiscência, da nossa própria cobiça, do nosso próprio eu interior, do
nosso velho homem. Tiago também vai abordar um tema muito importante, que é o que ele entende, o entendimento que ele tem a respeito da verdadeira religião. Para Tiago, a verdadeira religião, ela é pura, sem máculas, simples e prática, vivida através de obras, não apenas de teorias. Ele diz que a fé precisa ser manifestada através das obras, que demonstra aquilo que interiormente você diz professar, você diz acreditar. Então, para Tiago, a verdadeira religião, ou o verdadeiro religioso, é aquele que exerce a paciência, é aquele que refreia a sua própria língua, tem domínio próprio, aquele que vê a necessidade do próximo e não bate nas suas costas e diz: vai com Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor o alimente, mas ele mesmo, o cristão, o religioso, aquele que se diz religioso, tem que ele mesmo tomar atitudes práticas para o seu irmão, dar a comida, dar o alimento, dar a vestimenta que o cristão precisa, que aquela pessoa precisa naquele momento específico, porque isso agrada a Deus. E não apenas dizer de forma teórica: olha, eu tenho fé que você vai conseguir o alimento. Se você tem condições de ajudar, você deve ajudar e não pode ser omisso. Tiago vai pegar muito forte na questão do poder da língua. Porque isso, meus irmãos, traz um problema muito prático para dentro da igreja, um problema muito perigoso e muito perceptível, porque a língua, através dela, pessoas podem ser destruídas, planos podem ser arruinados, pessoas podem ser difamadas, tantas outras coisas podem acontecer de mal com o mau uso da língua. Por isso que ele trata de forma muito peculiar, de forma muito detalhada e muito incisiva a questão da língua e do controle que o cristão deve ter a respeito desse pequeno membro do corpo, mas que pode causar muitos danos. E Tiago faz umas comparações interessantes a respeito da língua e do poder da língua. Ele compara a língua com o freio na boca de um cavalo tão forte, tão poderoso, mas o freio na sua boca se faz necessário, porque através do freio na sua boca você tem um controle do animal. Ele usa também aqui de comparação um pequeno leme que, por menor que ele seja, ele consegue ali trazer a direção do navio. Então é necessário que um bom piloto maneje o leme de forma habilidosa e com essa condução todo o navio se movimenta na direção que o piloto quiser. Então, sempre trazendo aqui, Tiago, sempre trazendo para nós a questão do domínio próprio sobre a nossa própria língua, sobre o nosso próprio pensamento a respeito de emitir opiniões. E ele continua dizendo que a língua é semelhante a uma pequena faísca que, por mais que seja pequena, insignificante, porém, em um bosque, ela pode fazer vir um grande incêndio. Então, através de uma palavra, através de uma colocação mal feita, você pode trazer ali danos complicadíssimos de se reverter, porque apagar incêndio em floresta é uma das coisas mais complicadas que existe. Então ele diz: com a mesma língua bendizemos ao Senhor, com a mesma língua falamos mal dos nossos irmãos. Então não é compatível isso, né? De uma fonte não pode sair água salgada e água doce, ou sai água salgada ou sai água doce. Então da sua língua ou sai coisas para bendizer o nome de Deus, ou sai coisas para defraudar o seu irmão, para trazer problemas para dentro da igreja. Por isso o cristão tem que ter muito bem esse entendimento de que a sua língua precisa ser dominada por ele e ser usada a serviço de Deus para abençoar a vida do próximo. O Tiago vai discorrer também a respeito da sabedoria. Ele vai colocar como a sabedoria verdadeira e a sabedoria falsa. A verdadeira é a sabedoria divina, que vem de Deus. Ela é pura, pacífica, meiga, conciliadora, misericordiosa, simples e sincera. Por isso produz bons frutos. E essa sabedoria é alcançada por aquelas pessoas que são dependentes do Senhor, que vivem na comunhão do Senhor e vivem na obediência, prática e conhecimento da palavra do Senhor. E a sabedoria falsa é aquela que ofusca a pessoa de Cristo, que ofusca as verdades do Evangelho, que traz mal para as pessoas. Tiago chega a chamar de sabedoria demoníaca. Sim, é possível, o demônio é sábio, Satanás é sábio, e ele traz aí a sabedoria aos seus adeptos, e a pessoa sem perceber pode se deixar ser usada por Satanás na sabedoria demoníaca. Ele diz que ela pode ser acompanhada de inveja, sentimentos facciosos, confusão e toda espécie de coisas ruins. E é por isso que Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras ela não existe. Ele faz o desafio: mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras, através das obras. E ele diz assim no seu livro, no capítulo 2, versículo 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé, para Tiago, era algo materializado, era algo que podia ser sentido,
tocado pela pessoa que estava praticando a fé e pela pessoa que estava recebendo as bênçãos advindas daquela fé prática. E ele chega a dizer de uma forma muito clara e até mesmo irônica: você diz que acredita em Deus, que Ele existe? Ora, isso não quer dizer muita coisa, porque até o diabo sabe, tem certeza que Ele existe e estremece perante a sua presença. Então, apenas reconhecer que Deus existe não quer dizer muita coisa ou não quer dizer nada. Você tem que praticar a fé que você diz professar, a fé em Deus, através de Jesus Cristo. E ele passa a descrever aqui a história de Abraão, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas como Abraão demonstra a sua fé em Deus? Levando o seu filho ao sacrifício, e foi impedido pelo próprio Deus, reconhecendo que Abraão o amava de todo o coração. Então Abraão teve que pegar aquilo que mais amava, levar ao monte e iniciar ali o processo de sacrifício. Então mostrando como ele era dedicado a Deus e como ele amava a Deus acima de todas as coisas, como ele tinha fé que mesmo que seu filho morresse naquela situação, o Senhor Deus poderia ressuscitá-lo. Ele cita também a história de Raabe, a história linda de Raabe, a meretriz ali das terras de Canaã, que creu, acreditou, teve fé e certeza que Deus iria dar o poder para os seus filhos invadirem ali Canaã, entregaria o Canaã na mão dos israelitas. E Deus honrou a fé daquela mulher, porque mesmo ela não sendo judia, não sendo hebreia, mesmo ela não tendo conhecimento profundo a respeito das liturgias, a respeito da religiosidade judaica, mas ela ouviu falar de Deus e ela acreditou no Deus Todo-Poderoso, e isso também foi imputado como justiça, e ela entra na genealogia de Cristo de forma maravilhosa, miraculosa, mostrando a bondade e a misericórdia de Deus, o amor de Deus para todos aqueles que demonstram a fé prática em seu nome e no seu poder. Tiago também vai chamar a atenção por duas coisas perigosíssimas que rondam o nosso ser e que pode ser aí a origem de grandes problemas, que é a cobiça e a insatisfação. Cobiça, desejar aquilo que não é seu, desejar aquilo que não está ao seu alcance, às suas mãos. E insatisfação, estar insatisfeito com o que você tem, querer algo mais no sentido pejorativo. Claro que você tem que almejar um bom emprego, um bom salário, um casamento bom, bons relacionamentos, mas a insatisfação é quando a pessoa tem tudo nas mãos e, assim como o filho pródigo, joga tudo para o alto, tudo para o ar e sai em busca de algo que ele não sabe bem o que é, para preencher um vazio que a insatisfação trouxe para si. Então, muito cuidado, porque isso é a origem de grandes problemas na vida de um cristão. Tiago também traz a lição a respeito dos ricos da sua época. Chama a atenção dos ricos para não confiarem na sua riqueza, mas sim em Deus. E chama a atenção para a igreja para não ficar bajulando os ricos por eles serem ricos. Lembrando eles que, olha, na hora que eles querem cobrar de vocês, eles são os primeiros a arrastar vocês para os tribunais. Então, não precisam bajular os ricos por eles serem ricos. Tem que tratar os irmãos de forma equânime. E aos ricos, cuidado, tome tempo, porque a sua riqueza deve estar alicerçada em Deus, porque senão ela também é passageira e também pode se ir de maneira muito rápida e destrutiva. E Tiago vai além dizendo que a própria vida é muito passageira, é algo como uma neblina, coisa que agora você vê, daqui a pouco você não vê mais, mostrando que a nossa dependência, os nossos olhos devem estar fitos em Deus, fitos no Deus Todo-Poderoso, fitos na eternidade que Ele nos proporciona, porque essa vida aqui é muito passageira, está passando e vai passar. E ele traz um pensamento muito interessante de que existe uma força superior que domina essa força terrestre, e que nós sabemos e que ele ali coloca que é o próprio Deus. Então ele diz até mesmo, olha, quando você vai dizer para alguém, vai combinar algo com alguém, vai fazer um negócio, diga sempre, se Deus quiser, irei para tal lugar, se Deus quiser, farei tal coisa, porque a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Quer você crê em Deus, quer você não crê em Deus, a sua vida, o seu destino está nas mãos de Deus. Então o homem faz planos, segundo a Provérbios, mas vem de Deus a confirmação. É Deus que confirma. Então sempre temos que ter humildade de reconhecer que se formos para algum lugar, se vamos para outro lugar, tudo será pela direção de Deus, tudo será uma confirmação de Deus. Então, meus irmãos, resumidamente é isso. A epístola de Tiago, a carta enviada por Tiago às igrejas de forma geral, de forma ampla, se enquadrando nas epístolas gerais, chegando a nossos dias, é uma carta, como eu disse, muito prática, muito viva. Devemos sempre trazer a nossa visão, o nosso olhar para as cartas de Tiago, assim como as outras cartas, mas agora especificamente de Tiago,
e colocar aqui como espelho em nossas vidas, saber se estamos ali seguindo, vivendo de acordo com o que o irmão de Jesus Cristo nos ensinou, o líder da igreja de Jerusalém. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Se os irmãos acharem esse conteúdo interessante, relevante, por favor, curte aí o vídeo, compartilhe para quem quiser. E se não for inscrito, quiser inscrever no canal, estaremos colocando vídeos aqui de outros temas. Vamos tentar trabalhar as outras cartas também, gerais, e outros temas que o Senhor colocar no nosso coração. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.